Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E você se lembra de quando eu falei sobre a filosofia de Hegel, como ela parece irrefutável, né? Quando ela fala do círculo em que o espírito universal está envolvido na busca de si mesmo, da sua autoconsciência, do seu autoencontro, e como o espírito precisa se contrapor a si mesmo para se superar, e quando ele se supera, ele se renova trazendo algo de velho, mas com um novo significado que já estava oculto em si mesmo. Pois é, eu mostrei a casca da cigarra, eu mostrei as cigarras cantando, e agora eu vou mostrar uma nova síntese entre a casca e o canto da cigarra, né? Porque a gente tinha a cigarra antes, nós tivemos a cigarra depois, e agora nós temos isso aqui. Olha aí, a cigarra que saiu da casca, que estava cantando, e agora é apenas um cadáver. Você vê como tudo vai se reciclando, né? Parece que Hegel realmente é imbatível, porque essa cigarra aqui não é a cigarra final, não é a cigarra verdadeira. Eu vou jogar ela fora daqui a pouco, e o que vai acontecer? Ela vai se decompor, né? Na verdade, ela já está até oca, olha aí como você pode ver, né? Já comeram ela por dentro, as formiguinhas já fizeram o trabalho, né? Isso aqui já é fruto de um processo, e haverá outro processo, né? E haverá depois um outro processo, e assim continuamente. Essa árvore aqui, pessoal, é muito interessante. Será que você a conhece? O nome dela é Palmulato. É uma árvore amazônica, tá? Agora ela está verde assim, né? Tem dias em que ela fica lustrosa, parece que passaram um óleo nela, né? Ela está se descascando aqui e ela vai ficar laranja. Ela fica como se tivesse enferrujada, né? Em outras épocas do ano ela fica cinza. Então, o palmulato é um exemplo também da filosofia do Hegel, porque ela é a mesma, mas ela vai passando por ciclos, né? Ou seja, o palmulato verde vai se tornar um palmulato laranja, que está dentro já dele. A potência da cor laranja está aqui já, né? Quando a casca cair, nós veremos o palmulato como ele é por dentro. Mas não é o palmulato definitivo, porque haverá outro, né? E para a gente entender o palmulato aqui agora como ele está, nós temos que olhar a história dele para trás. Então, mas será que tudo realmente obedece a essa lógica? Será que tudo realmente está caminhando para o seu oposto, né? Será que tudo tem o seu contrário dentro de si? Então, eu prezo muito aqui no canal pela questão do método. Para a gente poder afirmar alguma coisa com segurança, nós temos que saber como trabalhar, como desenvolver os nossos pensamentos. E o Hegel, ao meu ver, não apontou um método seguro. Pelo contrário, ele era contra os métodos, contrariamente a Descartes. O Hegel dizia que quando a gente se agarra em um método filosófico, a gente está limitando a realidade, sendo que a realidade é um ciclo, é um dinamismo, é um movimento. E a única constância é a inconstância. Hegel era fã do antigo pensador grego Heráclito de Éfeso. Para Heráclito é impossível um homem mergulhar 2 vezes no mesmo rio, porque quando ele mergulha no rio, ele sofre uma experiência, ele é afetado. Ele já guarda na lembrança essa experiência que ele teve. E quando ele volta para o rio já correu, então não é mais a mesma água. Ou seja, o homem está sempre mudando e a natureza ao redor dele também. Mas se tudo está em constante mudança, como Hegel pode ter certeza do fato que ele está afirmando? Quando ele diz que tudo está em constante mudança, que tudo está num ciclo que se volta contra si mesmo e se supera para chegar em outro patamar e assim sucessivamente, o Hegel já está afirmando algo que ele mesmo não observa. Aquilo que ele observa é o plano estritamente individual dele. Quando ele abstrai isso para dizer que a realidade inteira é assim, que essa é a lógica por trás da realidade, é a falta de firmeza, é a falta de constância, é um constante fluir, é um devir eterno, Hegel não está afirmando um fato, ele está apenas postulando uma hipótese, ele está afirmando uma opinião, que é mais poética que filosófica, né? E o próprio Hegel falava da tal da intuição intelectual.
aquela da qual Kant tanto falou também, mas no sentido contrário. Kant dizia que a nossa intuição é apenas empírica. A intuição para o Kant é aquilo que nós captamos diretamente pelos nossos sentidos. Para o Hegel, nós temos sim uma intuição intelectual, em que nós percebemos as coisas que não podem ser vistas, nem tocadas e nem sentidas, mas nós sabemos que elas são reais. E para o Hegel era necessário que o filósofo pressupusesse essa tal da lógica dialética, essa dinâmica cíclica da própria realidade, para que ele pudesse trabalhar, para que ele pudesse se lançar no mundo. Porque para o Hegel aquilo que é abstrato é o estático. E para o filósofo o estático não serve, porque o pensamento é como um rio, ele é algo fluido, ele é algo vivo. Então nós precisamos admitir, segundo Hegel, essa constante mudança, esse constante movimento. Porém, o alemão não percebeu que ao fazer isso, ele estava como que se lançando em um rio caudaloso, em um rio turbulento e se deixando levar por ele, deixando com isso de ter condições de edificar uma filosofia sólida. No fundo, aquilo que ele afirma é apenas e tão somente opinião. É apenas aquilo que ele teorizou, mas ele não tem como demonstrar que de fato é assim. Ele está caindo no mesmo erro do Kant, lançando uma ideia e esperando que aquilo faça sentido para os seus leitores. Esse método é mais parecido com religião e misticismo do que filosofia e raciocínio lógico, não é? Por isso, nesse ponto, eu fico com Sócrates, eu fico com Aristóteles, que afirmavam que existe o pensamento lógico como um instrumento necessário para que a gente chegue à verdade, e não por uma via direta, por uma via intuitiva, como Hegel postulou.